proposta do governo de limitar o aumento de repasse de recursos para eles. A criação desse colegiado com membros, então, dos poderes, do judiciário, do legislativo, foi definida ontem, depois de uma reunião que aconteceu na sede da Alep em Curitiba. O encontro foi agendado depois que o governo protocolou na Alep o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026 do Paraná. Os órgãos têm o direito de receber parte do orçamento do Estado. Tudo que eles ali acabam utilizando de orçamento para pagamentos para os penduricalhos vem dos cofres públicos, vem dos impostos. Só que dessa vez, o texto que estabelece metas e prioridades para o uso do dinheiro público no próximo ano tem uma novidade. É uma espécie de limitador que evita o aumento de repasse de verbas para esses demais poderes. Ou seja, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, Assembleia Legislativa e também para o Tribunal de Contas. Esse limitador que foi apresentado estabelece que o valor dos repasses em 2026 não poderá passar do orçamento de 2025, corrigido pela inflação, somando também a taxa de crescimento do PIB brasileiro de 2024. Com isso, os poderes não poderão receber mais do que 9,2%, além do que foi repassado no ano anterior. Com essa previsão, o Tribunal de Justiça receberia 123 milhões de reais a menos, o Ministério Público 54 milhões a menos, o Tribunal de Contas 24 milhões a menos e a Assembleia Legislativa 40 milhões a menos. No projeto de lei enviado para a Alep, a Secretaria da Fazenda justifica que essas mudanças têm ali uma necessidade de adequar os repasses à conjuntura econômica do Estado, além de manter o equilíbrio das contas públicas e garantir a disponibilidade de recursos para as áreas prioritárias. A Secretaria também incluiu no texto da LDO um levantamento que aponta quanto cada órgão tinha em conta no final do ano passado. Segundo o estudo, o Tribunal de Justiça aparecia com mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais nos cofres, mas por conta da previsão de redução nos orçamentos, os representantes das instituições resolveram criar esse grupo de trabalho. A intenção é analisar todas as mudanças propostas pela nova LDO. Por meio de nota, a Alep informou que depois dessa avaliação inicial, vai ser agendada uma reunião com o governador para debater esses ajustes e também ressaltou que a tramitação da lei de diretrizes orçamentárias na Comissão de Orçamento só será iniciada depois dessa reunião. Então a gente vê aqui a LDO, a LOA, que sempre tramitaram com muita facilidade dentro da Assembleia Legislativa, pela primeira vez tendo ali uma pequena trava de uma reunião para que elas possam ali avançar nas comissões. E também raramente a gente observa, né, uma união tão bonita entre a Alep, deputados estaduais, Tribunal de Justiça, Ministério Público, todo mundo junto numa comissão para discutir a redução dos próprios orçamentos. É só assim para a gente ver algum tipo de análise avançando de forma prática entre poderes diferentes, né, Carlos? Olha, Beatriz, a verdade é que o governo mexeu num vespeiro, né? E aí nós temos que falar claramente o que é esse vespeiro. São os cofres aí do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia e também do Tribunal de Contas. Essa questão de tentativa de reduzir os repasses, ela é antiga, né? Vamos lembrar para os mais saudosistas aqui, em 2015, o governador Beto Richa, através do seu secretário de Fazenda na época, Mauro Ricardo, tentou também reduzir esses repasses, esses percentuais de repasse aos poderes. Na época, o Mauro Ricardo chegou a falar que o Tribunal de Justiça ali, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e o Tribunal de Contas eram ilhas de prosperidade que esbanjavam recursos, enquanto o governo do Estado tinha que passar ali o pires para tentar arrecadar mais, enquanto os outros poderes viviam nessas ilhas de prosperidade. O próprio governador o Tribunal de Justiça. Na época, o governador Ratinho queria reduzir esse percentual de 9,5% para 8,99%. O Ministério Público, que hoje ganha 4,2%, na época, em 2020, o Ratinho propôs uma redução para 3,88% e assim por diante, a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. A verdade é que é uma fatia muito gorda do orçamento, de fato.
A gente sempre relembra aquela frase do Mauro Ricardo, essa ilha de prosperidade, porque de fato os poderes ali vivem com orçamentos milionários, né? A própria Secretaria da Fazenda, ao encaminhar agora essa LDO para a Assembleia, fez um estudo que apresentava aí que ficou um estudo à Assembleia Legislativa que mostra que, por exemplo, o Tribunal de Justiça tinha mais de 100 milhões em caixa no fim do ano passado. A Assembleia Legislativa ainda devolve recursos, né? Eles fazem aqueles projetos, asfalto novo, um projeto aí para asfaltar as ruas aí dos municípios menores, para acabar com aquelas ruas de antipó, de terra, eles querem asfaltar tudo e tem evoluído nesse sentido, mas são recursos que são devolvidos pela Assembleia. Só que o Tribunal de Justiça, Ministério Público e também o Tribunal de Contas não devolvem esses recursos. E é isso que o governo está apontando. Falou, olha, nós estamos destinando recursos que essas entidades conseguem se sustentar e sobra dinheiro. Então a gente quer que isso seja limitado. Diferente de 2020, o Ratinho agora não quer reduzir os percentuais. Ele quer criar um limite, um teto ali. Olha, vocês vão receber o mesmo percentual mais acrescido só da inflação. Porque a tendência é que o governo tenha maior arrecadação. Tendo maior arrecadação, maior repasse para os poderes, dentro dessas porcentagens. Então, quanto mais arrecadar, mais os poderes também recebem. Então, o que o governador agora quer fazer é o seguinte, olha, vamos limitar, vamos criar um teto aqui, vai ser a inflação mais o PIB, que aí o PIB do Brasil tende a ser sempre muito baixo. Então, é mais uma medida do governador, né? É a segunda vez que ele tenta só nesse governo dele, nessas duas gestões, reduzir esses percentuais de alguma maneira. Como eu já disse, o Beto Richa também tentou, ou seja, é uma estratégia antiga, só que ninguém nunca conseguiu mexer nisso. Porque os poderes se unem, e aí nós estamos falando de Tribunal de Justiça, que tem a caneta na mão, estamos falando da Assembleia Legislativa, que pode travar qualquer votação, o Tribunal de Contas, que examina todas as contas do Estado e das prefeituras, o Ministério Público tem a atribuição ali de investigar o Executivo, entre outras atribuições. Então, você mexe com um vespeiro muito grande. E a reação não foi boa. Ontem eu conversei com alguns membros do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, que me disseram, olha, não vimos com bons olhos essa proposta do governo Ratinho Júnior. Agora nós vamos ter que ver o seguinte, se o governador vai tentar impor esse projeto, ou seja, vai chamar a bancada ali, que ele tem maioria, para tentar aprovar, mesmo a contragosto dos outros poderes, ou vão tentar chegar num consenso. Repito, nunca se conseguiu reduzir esses percentuais. Será que vai ser dessa vez? Nós vamos ver, acompanhar agora, através desse grupo aí que foi criado pela Assembleia Legislativa. Na verdade, é uma maneira de criar um pouco mais de tempo para dialogar. Muita reunião à porta fechada vai acontecer para tentar chegar num consenso sobre essa questão da LDO. Muito bem, vivemos para ver esse momento, hein? E aí, parabéns ao governo, nesse caso, pela coragem de comprar esta briga e peitar os poderes no sentido de fechar as torneiras, ou limitar, né? Mas mesmo sendo limitação, dá para ver que desagradou em cheio aí quem costumava receber muito dinheiro público para sustentar a sua estrutura. Sempre foi assim, a gente sabe, a gente sempre acompanhou, é assim que a coisa correu, é assim que a banda toca e o governo chega agora, portanto, tentando mudar o regramento do jogo. Se vai passar ou não, a gente não sabe, os poderes já começaram a fazer reuniões, já começou a pressão em relação a essa divisão do bolo de dinheiro, mas teve coragem de colocar a mão num vespeiro e apontar o problema e apresentar um projeto que coloca trava nos gastos dos órgãos. Esses órgãos recebem aí uma dinheirama sem tamanho com percentuais fixos e vão escalonando, ouvinte da Jovem Pan. Aí você fala, bom, mas os poderes têm que funcionar, Rafa, Carlos, Bia. Temos que ter um Ministério Público atuante, nós precisamos de um Tribunal de Justiça forte, de uma Assembleia que olhe para os interesses dos paranaenses. Sem dúvidas, nós não estamos falando aqui que não precisam de recursos para manter ali a sua função, né? De atender aos paranaenses, de representar ali o que é a essência de cada um desses órgãos. Agora, quando você vai passar um escrutínio ali em como é que o dinheiro é utilizado, muitas vezes você encontra o quê? É gente ganhando 100 mil por mês, é outro recebendo um abono legalizado de 50 mil. 300 mil no Tribunal de Contas. 300 mil no Tribunal de Contas. Por mês. Isso por mês. Isso, aí você vai vendo licitação para isso, aquilo, é café gourmet. Então,
o corte calculado pelo governo fica na casa dos cerca de 245 milhões de reais. Diga aí, ouvinte da Jovem Pan News, se você prefere que isso seja aplicado como o governo aponta, com saúde, com educação, com outras prioridades, ou se você está feliz da vida deixando esses recursos nas mãos desses poderes que devolvem. Até me perdi aqui, porque se devolvem, qual é o problema? Por que estão chateados de terem ali um limitador em relação a isso, se o governo mesmo aponta que toda vez sobra dinheiro e a gente vê aquela devolução simbólica acontecendo, inclusive alguns poderes vão lá, fazem a foto com o governador, colocam nos seus sites matérias, devolvemos não sei quantos milhões. É isso, Rafa, eles querem manter no site. Deve ser, porque não é possível, né? Então pode colocar que abriu mão em nome da saúde e segurança, acho que vai colar muito bem, né, com nós meros mortais. E aí reclamam, já fizeram reuniões ontem, inclusive, vão seguir fazendo reuniões a respeito disso, mas é preciso dizer o seguinte, né? Limitar os repasses incomoda, natural, a gente está percebendo isso com clareza, o governo vai sentir muito mais daqui para frente, mas talvez seja um choque necessário para lembrar exatamente o que é a essência do serviço público, é servir a população. Parabéns para a caneta forte do governo, a gente vai acompanhar como